Olá, sejam bem-vindos a essa pós-graduação. Eu sou a professora Marli Gonçalves e vou estar responsável em dar essa aula para vocês do terceiro módulo, né, da pós-graduação em ozonoterapia. E a minha disciplina, nós vamos falar de técnicas de aplicação na ozonoterapia e, e alguns tópicos a mais nessa disciplina. Eu vou começar falando, né, primeiro tópico é falando dos geradores de ozônio, os tipos, o funcionamento, a manutenção. É só falando a vocês que foi preparado um PDF, é importante que vocês leiam esse PDF que vai estar mais complementar a essa aula. Bom, se nós formos falar de geradores de ozônio, e abrirmos a internet, nós vamos achar vários geradores de ozônio, né? Vários geradores de ozônio que vão estar ali à disposição. Muitos, alguns mais baratos, mais em conta, e outros mais caros. Mas o que que eu tenho que observar quando eu estou comprando, quando eu estou quando eu vou comprar um aparelho de ozônio? A gente tem aqui, ó, várias marcas aqui, né, nesses geradores. Porém, nem todo gerador é o melhor. Nem todo gerador que é barato é o melhor. E, às vezes, nem todo gerador que é o mais caro do mercado também vai ser o melhor. Então, o que que eu tenho que observar com relação aos geradores de ozônio? Bom, e para ilustrar, eu vou falar aqui de duas marcas, tá? Eu tenho o aparelho da Ozone Life, né? E o aparelho da Filisol. Então vamos lá. O ozônio, a máquina de ozônio, ela funciona da seguinte forma: quanto mais eu tiver um fluxo de oxigênio, menor vai ser a concentração de ozônio ali dispensada ali naquela máquina, tá? Então, botem isso na cabeça de vocês. Quanto maior o fluxo de oxigênio, tá? Menor vai ser a concentração, vai ser a saída de ozônio. Então, se eu tenho duas máquinas aqui, eu vou falar primeiro dessa, à sua direita, que é a da marca chamada Filisol. Por que que eu não gosto? Por que que essa máquina, para mim, não é a ideal? Porque essa máquina em particular, ela sai um fluxo de oxigênio de 1 litro, tá? Um fluxo de oxigênio de 1 litro. E fluxo de oxigênio de 1 litro não é o ideal para você trabalhar. Não é o ideal, tá? Então, aquilo que eu falei no início, quanto maior o fluxo de oxigênio, né, menor vai ser a concentração de ozônio. Então, não é o ideal, tá? Aí, essa marca aqui, ela tentou fazer uma outra marca com fluxo de 3/4. 3/4 de saída de oxigênio ainda é muito oxigênio, tá? Ainda é muito oxigênio. Então, também não é o ideal. Agora, essa máquina aqui, né, desse fabricante aqui, Ozone Life, essa máquina, ela é o ideal. Por quê? Porque ela tem uma tabela aqui, tá? Ela tem essa tabela, e essa tabela, ela sai o oxigênio com fluxos fracionados. Os fluxos são fracionados. Então, o fluxo ideal para se trabalhar com ozônio, na ozonoterapia, é o fluxo.
de um quarto, certo? É, é o fluxo de um quarto na ozonioterapia, tá? Então, aquela máquina ali, ela tem fluxos, vou até voltar aqui um pouquinho nessa máquina, para que vocês possam ver que ela tem um fluxo aqui fracionado. Então, ela vai ter 1/32, 1/16, 1/8, ela vai ter 4, um quarto, né? Ela vai ter meio, né? Ela vai ter 1, 2, 3. Então, o fluxo ideal para a gente trabalhar é sempre o fluxo de um quarto. Eu vou sempre trabalhar com esse fluxo de um quarto, que é o fluxo ideal para a gente trabalhar na ozonioterapia, tá? Então, os geradores de ozônio, é, ele tem, é, ele tem que ser de fluxo fracionado. Então, o fluxo ideal é um quarto. Às vezes, posso trabalhar em um oitavo? Posso, tá? Mas nunca em um 32, sempre dê a preferência para o fluxo de um quarto, que é o fluxo ideal, tá? Então, o ozônio, ele tem uma vida média, né, de aproximadamente 30 minutos. E a gente sabe que em temperatura ambiente ele deve ser produzido no local e feita a aplicação. Não existe esse negócio de você pegar, colocar o ozônio numa seringa e lá não sei aonde para aplicar. Não existe. A gente pega o gás e na mesma hora, tá? Na mesma hora, nós já fazemos essa aplicação, tá certo? Porque ele é um gás que se dissipa muito rápido. Os outros professores, né, do início da pós, provavelmente já devem ter falado sobre isso com vocês. Aqui falando um pouquinho da tecnologia do ozônio aqui, a gente sabe que o ozônio ele foi descoberto por esse físico holandês, Martins van Mario, né, que ele identificou ali um odor próximo ali às máquinas eletrostáticas. Aí, mais tarde, o químico Christian Friedrich, ele sintetizou o ozônio, então a gente hoje diz que Friedrich, ele é o pai da ozonioterapia, porque ele sintetizou. Nós temos também aqui o outro químico alemão, Justus von Liebig, que ele deu o nome ao ozônio de Ozen, que significa aquilo que cheira, porque a gente sabe que o ozônio ele tem um cheiro característico, né? Quem sente o cheiro do ozônio sabe que ele tem um cheiro característico. Aí, Siemens, Werner von Siemens, ele criou o primeiro gerador de ozônio com geração de oxigênio, né? Foi o primeiro que fez essa máquina bem rudimentar que vocês estão vendo aqui, do gerador de ozônio. Mas depois Nikola Tesla, né, esse gênio, ele patenteou, né, ele patenteou o aparelho de ozônio em 1896 e também uma fábrica de óleo ozonizado, né? Então, ali em laboratório e indústria ali de ozônio, o ozônio é, ele, é, ele é obtido ali em ozonídeos, né? Pela ação de uma descarga elétrica silenciosa sobre o oxigênio. Então, o que que eu tenho?
já devem ter falado isso para vocês, que eu tenho uma descarga elétrica ali, e aí essa descarga, quando eles se fundem, é formado ali o ozônio, o O2, O3, né? Através dessa descarga elétrica. O ozônio também ele é formado pelas aplicações, né? Formado pelas aplicações de luz ultravioleta ao oxigênio, que é o que ocorre lá na estratosfera, né? Os aparelhos de ozônio, eles obedecem uma regulamentação que eles devem ser calibrados uma vez ao ano, e você precisa desse certificado de carinho, de calibração. Ele tem que ficar, desculpa, ele tem que ficar com vocês ali, esse certificado de calibração, porque se a Anvisa pede, você precisa ter esse certificado ali. Quem vai fazer a calibração e emitir esse certificado é a fábrica de onde você comprou o seu aparelho de ozônio, tá? É o fabricante da sua máquina, né? Então, eu já falei, né, que quanto maior a concentração de O2, menor será a concentração de ozônio, né? Então, por esse motivo, eu recomendo o uso de 1/4 de saída de oxigênio. Então, vamos fazer uma pausa nessa primeira aula e logo voltamos.